Olha, nós de novo aqui com mais uma edição do Saúde e Soluções. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado a todos pela audiência, tanto na tela da Band quanto no YouTube. Agradeço muito mesmo. A gente tratando durante o mês de outubro, né? O doutor Bruno Sander passou por aqui, no mês de combate à obesidade, Novembro Azul chegando, e aí a gente vai falar de câncer de próstata e tal. Mas o assunto hoje é com o médico que também vai falar sobre o Novembro Azul, mas a gente vai falar sobre infertilidade, a gente vai falar sobre função sexual. E a gente vai falar de um assunto que todo homem tem interesse em saber, mas tem vergonha. É isso. Fica constrangido. Ai, não, comigo não, mas aí quando acabar a entrevista, vai correr lá para pegar o telefone do doutor, que é nosso convidado hoje, que é o doutor Leonardo Alves, para ir lá cuidar disso. Calma que vocês vão saber o que é. Doutor Leonardo Alves, um prazer recebê-lo aqui no Saúde e Soluções. Obrigado, Arthur. Agradeço o convite. É muita satisfação estar aqui participando com você. Urologista e andrologista. Quando, antes do início da entrevista, o doutor Leonardo me falou que era andrologista, eu falei, doutor Leonardo, o que é um andrologista? Bom, o andrologista é uma subespecialidade da urologia. É o médico que é especialista em tratar a parte sexual masculina ou a parte de infertilidade masculina. É como se fosse um ginecologista do homem. O urologista atende homem e mulher. O andrologista só atende os homens. Então, na minha clínica, eu só atendo a população masculina. E normalmente é relacionado à parte de função sexual ou disfunção sexual ou à parte de infertilidade. Doutor Leonardo, tem tanto comercial de medicamentos, procedimentos milagrosos, porque o homem, não sei o quê, ai, você está falhando na cama, e etc. Nos procure, porque nós vamos te ajudar. Ah, um remedinho. Não, esse é natural, até hipertenso pode tomar. Mas a gente está recebendo uma chuva de informações com respeito a essa questão. A disfunção sexual aumentou ou a parte comercial de quem atua no segmento cresceu? Ou seja, nós temos mais homens com disfunção erétil ou é o mercado mesmo que está muito voraz em cima desse tema? Acredito que são as duas coisas. Depois da pandemia, a gente viu o volume de pacientes crescer muito no consultório, porque o paciente ficava em casa sozinho, muitas vezes solteiro, e recebendo esses bombardeamento de mídia, ou então vendo filmes eróticos, filmes sensuais, e acreditando que aquele desempenho sexual que aqueles rapazes têm no vídeo era o normal, era o padrão. Então a gente tem visto esses pacientes chegando agora no consultório, porque vão ter relação, e uma relação sexual normal, mas eles querem um desempenho a mais. Quando você fala que a gente é bombardeado com comerciais, não é bombardeio, é uma tempestade de comerciais. Todo mundo quer se garantir. Então, eu tenho muito paciente que chega no consultório, doutor, eu vim cá porque eu só consigo transar 2 vezes à noite. Então, se ele acha Mas que só 2 à noite ele está está reclamando? reclamando, ele quer transar 4, 5, 6 Ué, mas vezes. é um ator pornô. Justamente. Ele quer ter daquele desempenho que ele viu no filme. Então, os consultórios hoje estão Ah, abarrotados. comparação. Comparação. E aí ele vê lá o cara transando 5, 6 vezes à noite, a mulher esperneando, ele goza, manda a mulher lá na parede, ele quer fazer aquilo com a parceira dele Que também. coisa maluca, é mesmo que É, recebe esse tipo de paciente? todos os dias, né. E muitas vezes esse paciente vai cair num local que não é muito conceituado ou não é muito sério e ele vai acabar gastando muito dinheiro que não precisa de gastar. Eu estava vendo hoje um paciente que me procurou, que ele estava fazendo um tratamento já há 2 anos com injeções intracavernosas, é um tratamento que existe realmente para você conseguir ter ereção, e aí acabou o tratamento, ele teve que pagar de novo um dinheirão danado na clínica, e ele veio me procurar. "Ó, doutor, não tem condição de pagar aquele tratamento, é muito caro". Senhor, espera aí, vamos começar do começo, né. Eu nunca trato o paciente na primeira consulta que ele vem, eu trato psicologicamente, mas eu não passo o remédio. Porque eu tenho pacientes, que chegam para mim no consultório, e só dele poder pôr para fora o que ele está sentindo, as angústias deles, os receios, a falta de confiança, ele volta no retorno funcionando. Ou seja, Olha o isso. medo de desempenho é muito grande. Então, voltando para a história desse paciente, eu pedi um exame de hormônio, ele estava com o hormônio baixo. Eu passei um hormônio que custa R$ 15 para ele voltou a funcionar, ele queria matar Olha o que pessoal da clínica. interessante. Ele tinha Porque lá ele gastou um monte de dinheiro. gasto Aliás, doutor uhum, Leonardo, deixa eu interrompê-lo aqui para até citar que recentemente eu fiz uma entrevista com o doutor Roberto Fonseca, uhum. eh, que é um oncologista respeitadíssimo, né? É uma figura maravilhosa e tal. E aí o doutor Roberto, inclusive num trecho da entrevista, disse assim: Everton, nós precisamos discutir sobre os desperdícios
com tratamentos que não funcionam, Uhum. mas que comercialmente é bom para ambas as partes, Sim. para o profissional que é irresponsável, para o laboratório que produz. Sim, Então, acaba que a gente está falando um pouco disso também, doutor Leonardo. sim. E, tipo, que também há um bombardeio, ó, vamos melhorar a sua função sexual, vamos melhorar, vamos melhorar. Aí você entra, ó, esse tratamento é de tanto tempo, é assim, assim, assado, e no final das contas gasta muito dinheiro e não funciona. Justo. Até funciona, mas só que não explica para o paciente que vai ficar dependente daquele remédio pro resto da vida. É outra E o questão. laboratório também quer isso, ele não quer resolver o problema, né? Existe como resolver o problema? Existe. Então depende de você fazer um diagnóstico correto. E o que eu vejo o paciente chegando no consultório é com a demanda para aquele dia. Eu quero tomar um remédio para ter relação hoje à noite. A gente não vai fazer isso. Então o paciente que vem no meu consultório, muitas vezes é paciente que já foram em outros colegas, já foram em outros serviços e gastaram dinheiro, e a gente vai tratar de forma que o cara consiga, o paciente consiga largar a medicação. Mas essa demanda de propaganda, isso é mundial. Se você vai no Congresso americano, igual a gente participa, e o pessoal fala isso, olha, tem clínicas no mundo todo que fazem a mesma coisa que é feito no Brasil. O merchandising é muito grande. E a parte sexual, se você procurar o que é mais pesquisado no Google, o tema sexualidade está na frente. Impotência sexual, como aumentar o pênis, como melhorar a ejaculação. Isso é uma demanda mundial. Agora, é uma coisa séria, porque tem pessoas que chegam no consultório tentando suicidar por causa disso. Tentando, assim, fazer Porque coisas não está que funcionando? não funcionam. Ele vai ter relação com a parceira ri na cara dele, ou ele vai ter relação, a parceira fala que nunca ninguém falhou com ela. Então esses caras chegam destruídos no consultório. Você gosta de história? Eu tive um paciente quando eu comecei a atender meu primeiro consultório, eu atendia o pai e fazia controle de próstata. E um dia ele me ligou, eu tinha um telefone Nokia, foi o primeiro Nokia que lançou, grandão, tijolão, me ligou no celular, eu quase caí da cama, assim, doutor Leonardo, preciso da ajuda do senhor, o que está acontecendo? Eu atendia telefone nessa época de madrugada, eu não atendo mais. Sim. O senhor tem que ajudar meu filho, senhor, mas seu filho, o que é? Cólica renal? Não, meu filho está no viaduto Santa Teresa querendo pular. O que é Mas isso? por que está fazendo? Doutor, a mulher dele terminou com ele, o senhor tem que me ajudar. Lá foi eu saindo de madrugada com roupão para poder ver o que estava acontecendo. Ele estava lá de pendurado, porque tentou transar com a namorada e não conseguiu funcionar. Meu Eu tive que Deus. chegar lá, o policial me permitiu chegar lá e falar com ele, senhor, pode conversar, ó, eu te garanto que você vai funcionar, mas você desce daí, pelo amor de Deus. Ele desceu, foi para o consultório depois e acabou funcionando. Mas podia ter feito uma bobagem. E quantos não fazem isso? Tá? Então isso realmente acontece, infelizmente. Descontam em tudo, né? Em Desconta tudo. alguns nas drogas, outros na Sim. bebida e uns chegando a esse ponto. nível de desespero. Né? Justamente porque a potência masculina é muito enraizada no social. Então, assim, a potência tem que ser mostrada, tem que ser demonstrada. Então, assim, se você é um cara fraco, você não serve como homem. Inclusive, a masculinidade confunde com potência masculina, né? Antigamente, as pessoas não faziam vasectomia porque achavam que se fizesse, não engravidasse a parceira, ele seria menos homem. Tanto que as famílias antigas, quanto mais filho a família tivesse, mais potente era o senhor. Então, era muito comum você ver a família com 10, 15, 20 filhos. Ela em casa né? é isso aí. É isso. 9 filhos. Então, falar de vasectomia, assim, você vai capar o cara. E não é isso, né? Então, você vê que as vertentes da parte de sexualidade masculina vão por muitos lados, né? E aí fica essa overdose aí de merchans na cabeça dos homens, e os homens... E acho engraçado que, por exemplo, doutor Leonardo, o sujeito está dentro do carro, a esposa está ao lado, ele está dirigindo o carro, o rádio está ligado, e daqui a pouco vem alguém e diz assim, você tem sido um leão não sei o quê e um gatinho na cama, você não sei o quê, porque você está falhando na hora H, aí vem um outro e fala assim, o seu irmão não sei o quê, não está muito bem, não, mas ele procurou a clínica tal e agora ele está muito bem e tal. Quer dizer, eu fico imaginando assim, quem efetivamente está sofrendo com o problema, o quanto isso deve ser meio que constrangedor naquele momento ali no carro ou em casa, ouvindo isso. Assim, como é que esse cara descobriu que eu tenho um problema? Porque eu fico imaginando que a patroa olha e fala, meu amor, isso é para você. Justamente. É que acontece, né? E você quer ver, hoje no meu consultório, metade dos pacientes, mais da metade dos pacientes que vão consultar comigo, é a parceira que marca. É mesmo? Ela descobre a gente na rede social, ou a amiga fez, o esposo da amiga fez um tratamento, é a mulher que marca. Porque para o homem, se ele puder empurrar, ele vai empurrando. A não ser que a mulher ponha ele a apertar, se você não fizer assim, eu vou te largar.
Então, o que acontece? Muitas vezes o homem, quando começa a falhar, o que ele faz? Ele começa a jogar futebol até de madrugada, ele vai para o bar É, beber, vai jogar é. carteado, para quê? Para ele poder chegar em casa, a mulher não quer saber do cara tonto, então ela vai dormir mais cedo. Ou então ele vai bater na mulher. Se bater na mulher, não vai chegar pedindo sexo por ele. Então, assim, infelizmente, tudo isso pode acontecer com o paciente que vive nessa parte de disfunção. Ocasiona um monte de Um outros monte de outros. Sim, problemas. com certeza. E, de fato, os relacionamentos, muitos terminam exatamente pela ausência do sexo, Ah, é né, doutor? importante, né? É Porque as importante. pessoas, às vezes, nós estamos falando aqui numa TV aberta, e eu fico imaginando que as pessoas que. É porque hoje está em voga o lance da tradicional família, que você não pode falar disso. Nós estamos falando de saúde, gente. Sim. Isso aqui é saúde. Nós estamos aqui trabalhando de forma educativa, falando de algo que é fundamental. Que é fundamental. Ou você acha que você veio de uma incubadora, né? Não. Então, quer dizer, vamos lá. Então, nós estamos falando de um problema que é muito sério. A Inclu- disfunção erétil, a disfunção sexual causa problemas inimagináveis. Então vamos pensar, a pessoa não está funcionando bem com a esposa dele. Então ele começa a beber. No outro dia ele vai acordar cansado para ir para trabalhar. Ele está mexendo com uma coisa que tem que ser super refinada, ele vai, erra, corta o dedo, fica 30 dias sem trabalhar, ou então vai para o INSS sem poder trabalhar. Então, assim, são coisas que vão acarretando. A pessoa com disfunção erétil, ela tem baixa autoestima, ela se sente castrada socialmente, ela evita contato com os amigos, porque o amigo junto para conversar e falar de 3 coisas: é de futebol, de mulher e de sexo. Então ele vai doutor, falar. eu devo admitir que é uma verdade. É, Eu devo admitir que é uma ele verdade. vai falar? Eu não Vai falar. sei É. quando as mulheres encontram quais os assuntos que são discutidos, mas homem, principalmente a turma que tem a 5ª série na veia, É. o assunto gira muito em cima dessas questões. Mas tem um assunto que, ó, esse negócio da atuação, da frequência. Eu não vou citar o nome dele, pelo amor de Deus. Eu tenho um colega de trabalho que deve ter, sei lá, talvez umas 2 décadas que ele já está casado, e ele comete o absurdo de dizer frequentemente que não, lá em casa é todo dia. Mentira! Você está me assistindo agora e eu sei que é mentira, que não tem condição de ser. Ou tem, doutor? Tem condição de ser. Ih, então ele pode estar falando verdade? Pode estar falando a verdade. Ah, então esquece que eu falei, viu? Ele pode Quase ser- que eu falei seu nome. Ele pode ser paciente meu. Ah, é, doutor? Pode Quer dizer ser. que se eu me tornar seu paciente todo dia? Provavelmente sim. O que acontece é o seguinte: uma coisa é você ter uma parceira que seja responsiva. Não adianta você querer ter sexo todo dia se sua parceira, se sua parceria não quer. Você vai arrumar atrito. Então a gente tem que conversar com o paciente, e é por isso talvez que essas clínicas e essas vendas de remédio na internet funcionam tão bem, porque o médico não conversa com o paciente. Então o paciente chega lá com disfunção erétil, ele vai passar o sildenafila, vai passar o tadalafila, e não quer nem saber o que está acontecendo. E muitas vezes a falta de sexo é porque a parceira também não quer, ou porque o filho dorme no quarto com ele, você não tem liberdade de ter relação sexual. É. Mas se você tem um relacionamento legal, bacana, você está saudável, e você tem vontade, tem libido, o sexo vai acontecer. É lógico que o sexo costuma ser a última coisa que a gente faz no dia. Se faz, porque você vai trabalhar, você vai levar filho para a escola, vai pagar conta no banco. Aí, se sobrar um tempinho lá, 11 horas da noite, você vai pensar em fazer sexo. Sua mulher está morrendo de sono e você tem que acordar amanhã cedo para poder trabalhar. Então, não é fácil, para a vida de casado, a vida de trabalhador, você poder ter relação todos os dias. Mas se você vai viajar de férias, por exemplo, você vai ter muito mais oportunidade Mas de ter a relação. qualidade não é melhor do que a quantidade, Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Tanto que a gente sabe o seguinte: quando a gente está mais novo, a gente tem quantidade. Você transa não tá igual, nem aí pra nada. tá nem aí para nada. É. Quando você começa a ficar mais experiente, você começa a aproveitar mais o sexo. E aí você conhece mais a sua parceira conhece mais você. Então você saboreia mais o sexo. Então, muitas vezes eu tenho pacientes, por exemplo, que não têm uma ereção completa, mas têm um sexo de ótima qualidade. Por quê? Estimulam-se mutuamente. Mas não tem ereção completa como assim? Uma ereção meia bomba, por exemplo. A meia engorda ali? Meia engorda. Mas não tem recurso para melhorar? Sim, sim. Tem várias causas para você ter meia engorda ou não ter ereção nenhuma, né? A diabetes pode ser um motivo do homem falhar. É porque menos sangue no local, doutor? Justamente. O pênis é como se fosse uma bomba, como se fosse um balão. Tem que entrar o ar e não pode sair o ar. Ou seja, tem que entrar o sangue e não pode sair o sangue. Se tem alguma doença que atrapalha a entrada de sangue ou que não permite que ele fique preso lá dentro, vai atrapalhar a ereção. Então, assim, você tem situações tipo aterosclerose, diabetes, hipertensão, hipotiroidismo e até a falta de hormônio testosterona pode causar uma disfunção erétil.
Então, o que a gente tem que fazer? Fazer um diagnóstico correto para implementar o tratamento adequado. Então, as pessoas acham hoje que Então você faz uma bateria de exames e ali você identifica o problema. É o que eu falei. Na primeira consulta, eu só vou conversar com o paciente e vou pedir uma bateria de exames, Sim. né? E muitos desses pacientes voltam funcionando, só porque o problema era psicológico. Mas o psicológico não é que quer dizer que é pior ou mais fácil, tem que tratar também, senão ele vai falhar de novo. Mas esse paciente sendo avaliado, tendo um diagnóstico, é muito mais fácil a gente poder acertar. O que acontece hoje? Você vai no urologista, que não trabalha com medicina sexual, o que ele vai te fazer? Ele vai te passar um comprimido. E tá tudo bem, toma isso aqui e some daqui. Se não funcionar, o que você vai fazer? Põe uma prótese. Não é assim que funciona. A prótese é aquela que aperta um botão e... Essa é a prótese inflável, é a prótese mais cara que tem. É ótimo, realmente. É um dispositivo que você coloca no interior do pênis, é cirúrgico, e você vai acionar uma bombinha que fica na região escrotal com líquido e você vai fazer o pênis da ereção. Mas é caro, mas eu imagino o desconforto. Pera aí um pouquinho, deixa eu só dar uma inflada. Deve ser um negócio desagradável. O Denilson uma vez falou isso no programa da Renata. Como é que vai você? Estava dando a inflada. Mas é isso. Pois é, porque eu fico pensando... Meu amor, dá só um tempinho que eu vou ali apertar Mas era pior antigamente, porque antigamente você tinha, ou você não transava, ou você usava injeção. Tem uma injeção de papaverina que o cara aplicava no pênis na hora da relação. Então ele ia para o motel, levava no gelo a seringuinha com papaverina, ele ia no banheiro e aplicava. Aí, estava aplicando a injeção. Já começava a gemer antes. Gemer antes. Então hoje você não tem que fazer isso mais. Você tem outros tratamentos. Tem medicação. A medicação oral revolucionou isso. Não se falava, igual nós estamos falando aqui hoje, sobre disfunção sexual, antes de lançar a sildenafila. Aliás, nem chamava de disfunção sexual, disfunção erétil, era impotência sexual. Impotência sexual, né? Era bem pejorativo, isso mudou. Mas você tem hoje ondas de choque, você pode fazer terapia de reposição hormonal, você pode fazer plasma no pênis, tem várias situações. O quê? Plasma no pênis? Você pega o sangue do paciente, você filtra o sangue, você separa plaquetas e você injeta no corpo cavernoso. Isso vai fazer surgir mais vasos sanguíneos no beijo, chama angiogênese. Você faz isso lá na clínica, doutor Leonardo? Não, eu não faço isso. Você não faz? Você indica e faz em outro lugar? Não, isso existe, mas não é comprovado. Entendi. Tá? Então, existem várias terapias. O que eu faço na clínica hoje, que mudou completamente o que a gente faz, são as ondas de choque. Chama Shockwave Therapy. O shockwave, ele é o quê? Você estimula, você faz um microtrauma no pênis, que não dói, não é um choque que dói. Isso vai criar um trauma nas células dentro do corpo cavernoso e vão criar mais vasos. Então, você regenera vasos, você cria mais vasos. E com esses pacientes que não funcionavam... É mais vazio para o sangue entrar e ficar por ali. Justamente. É como se eu pegasse um tronco de uma árvore e enchesse de raminho. Entendi. Só que são vasos sanguíneos. Então, o paciente que volta a funcionar. Isso é muito interessante para aquele paciente que toma o sildenafila, o tadalafila e não está funcionando, na hora que ele faz a onda de choque, ele volta a funcionar. E se o paciente... Você dá o choque aonde exatamente? Na haste do pênis. Mas não é choque, é um ultrassom que você faz. Porque eu ia falar. Não dói. Mas o nome, infelizmente, é o nome em inglês, não tem como a gente mudar. Mas é uma terapia de ultrassom. Você faz esse ultrassom, ele tem uma potência regulada para o pênis. Só para você ter ideia, isso é um tratamento que a gente usa para quebrar cálculo renal. Então, nós começamos a fazer isso, o nosso receio é rachar o pênis do cara no meio. Deus me livre. Né? Só que a potência é infinitamente menor. Então, a gente trata tanto melhorar a ereção como curvatura peniana, que é a doença de Peyronie. Tem um... A gente vê assim, tem uns que são bem feios, mas também nem me interessa. A gente vai continuar nesse papo com o doutor Leonardo Alves. Doutor Leonardo é urologista e andrologista. Gente, eu sei que tem gente que não gosta, mas nós precisamos falar. Estamos falando de saúde aqui e tal. E tem umas coisas que eu estou querendo saber aqui. Nós vamos continuar falando de infertilidade, de função sexual ou de disfunção, mas... Me disseram aqui, minha produção me disse que tem um negócio aí de aumento peniano. Daqui a pouco nós vamos falar disso na volta do intervalo. Fique ligado, não desliga não, que eu sei que você está interessado. Até já. Muito bem, estamos de volta com Saúde e Soluções aqui na tela da Band, no YouTube também. O papo hoje é muito importante. A gente está falando de infertilidade, função sexual, a gente está falando de aumento peniano, de disfunção, um monte de assuntos relacionados à saúde sexual masculina com o doutor Leonardo Alves, urologista e andrologista. A gente estava falando aqui dos problemas, né, da disfunção erétil, o que causa, e causa um monte de outros problemas no relacionamento, etc. e tal. A gente falou
sobre bomba para inflar, para deixar o homem mais viril, que é um procedimento mais caro, etc. E, num dado momento, o doutor Leonardo falou sobre os medicamentos. Daqui a pouco eu quero entrar em outros procedimentos, mas deixa eu dar uma passada nessa questão dos medicamentos, porque você disse que faz esse procedimento do choque, Uhum. ele abre mais cavidadezinhas, mais vasos. Ele vai surgir mais vasos. E aí, surgindo mais vasos, quem faz o uso dos medicamentos, dos comprimidinhos, Isso. esse procedimento ajuda. Tem mais vaso, mais lugar para o sangue entrar. E muitas vezes ele pode até abandonar o uso da medicação. Então, quando você faz as ondas de choque, você orienta o paciente. Se ele tem já uma resposta positiva com a medicação, ele pode largar a medicação depois de fazer as sessões de ondas de choque. Se ele tem uma dificuldade mesmo com a medicação, ele vai voltar a funcionar, mas aí à base da medicação. Mas qual que é o benefício disso? Se ele não fizer a onda de choque e o remédio não funciona, ele não tem outra opção. Ele vai para a prótese peniana ou não vai ter ereção. Então, as ondas de choque a gente coloca hoje como um segundo passo antes de indicar o paciente para uma prótese peniana. Só que, sabendo que eu posso oferecer ao paciente um tratamento que ele vai funcionar muitas vezes sem usar a medicação, o paciente chega para mim no consultório, já tendo usado o remédio, eu ofereço as ondas de choque. O estado é muito bom. Agora, o uso do medicamento, dos famosos comprimidinhos, o hipertenso pode tomar, doutor Leonardo? Pode sim. Quando lançaram o sildenafila, a grande preocupação, porque tomou o remédio e morreu, infartou. O que acontece é que esse homem voltava a ter ereções e queria ter 3, 4 ereções numa noite, relações numa noite. Ele não tinha capacidade física, cardiológica de ter relação. Entendi. Então ele infartava era disso, não é que o remédio fazia ele infartar. Então o paciente cardiopata pode tomar, o paciente que teve câncer de próstata pode tomar, o diabético pode tomar. Não pode tomar esse tipo de remédio aquele paciente que não tem capacidade física. E como é que a gente sabe, como é que a gente mede no consultório a capacidade física de um paciente? Então a gente pergunta, se ele consegue subir 2 vãos de escada e chegar lá em cima cansado, ele não pode tomar. Ele vai infartar ou ele vai passar muito mal na hora da relação. Vou dar um exemplo para você. Chegou um paciente no consultório, queixando da parte sexual, usando uma bala de oxigênio. Eu falei, olha, eu vou passar para o senhor aqui um remédio, vai ajudar, mas eu sabia que não ia ajudar, porque se eu ajudasse ele, eu estava matando esse cara. Então eu não podia passar remédio para ele. E avisei a família, olha, o seu pai quer tomar um remédio, eu não posso passar, porque ele não tem condição física para isso. Então, o perigo de comprar um remédio na internet, sem uma avaliação médica, é justamente nesse ponto. Por exemplo, se ele toma um remédio à base de nitrato, quem infartou toma nitrato. Nitrato são remédios sublinguais para evitar angina. Esse remédio, sim, ele é uma contraindicação formal para tomar sildenafila, tadalafila, vardenafila. Ele vai infartar de novo. E eu já atendi vários pacientes assim, tomando Zordil, monocordil e tomando sildenafila. Tem pacientes que tomam esse remédio 6 vezes por dia. Não tem indicação em bula para tomar 6 vezes por dia, mas algum amigo dele indicou para ele poder usar. Qual que é a diferença dos na fila aí? São 3 que você citou. Tem mais até. Tem a vanafila, vardenafila, sildenafila. Tem os nomes comerciais. O que acontece? Todos esses nomes são patenteados. Então, um laboratório mudou um radical na fórmula para poder patentear outra fórmula. Então, pega a mesma fórmula do primeiro e modifica outro radical, que é a fórmula. Então, ele vai lançando outras patentes. Pra você ter ideia, quando o sildenafila foi lançado, laboratórios que nem tinham remédio no mercado, só de falar que tinha patente de remédio, foram vendidos em ações, milhões em ações na Bolsa de Nova York, sem existir nenhum remédio, porque sabia que ia vender muito. Muitos desses laboratórios nem conseguiram lançar o remédio, foi quando teve o boom, o crash da Bolsa, em 2007. Mas, pra você ter ideia, o Viagra, acabei de falar o nome dele aqui, mas enfim, é mais popular. É mais popular. Todos, né? Ele era um remédio para tratar hipertensão. E assim, você não sabia disso, sabia? Não sabia. E o Viagra... Eles fizeram... Falam muito que ele dá náusea e etc, mas eu não entendo. É para tratar hipertensão, mas ele dá náusea, ele é um o rosto remédio fica quente, não sei o quê. Tem um laboratório que não era a Pfizer, lançou isso, estava fazendo uma pesquisa com esse remédio nos Estados Unidos, pegou aquelas colônias de idosos, né? Aquelas Golf Club, e deixou o pessoal tomar o remédio para baixar a pressão. E começaram a ver que esse remédio estava acabando antes da hora, porque os enfermeiros estavam tomando o remédio também. Olha só. Aí foram perguntar, por que acabou o remédio? Desviou ou não? Porque o remédio está sendo usado para o pessoal poder transar. Aí, lógico, a pessoa que estava fazendo a pesquisa lançou essa ideia no laboratório, a Pfizer captou e comprou o laboratório. E lançou o sildenafila no mercado, muitas vezes sem ter pesquisas adequadas, Sim. porque sabia que ia revolucionar, como revolucionou a indústria farmacêutica. E os outros laboratórios vieram todos atrás.
Existem remédios que podem dar náusea, o sildenafila pode dar náusea, pode dar dor de cabeça, porque ele é um vasodilatador. Então, quem tem enxaqueca tende a ter mais enxaqueca com sildenafila. Já a tadalafila, que é o outro remédio, pode dar dor muscular. Então, os radicais dessas fórmulas têm predisposição para algumas áreas do corpo. Então, assim, tem pessoas que tomam sildenafila e começam a enxergar azulado. Olha só. A tadalafila já não tem isso. A vardenafila, por exemplo, você pode tomá-la com o estômago cheio. Então, cada um tem uma peculiaridade É que diferente. quando a gente está falando desse assunto, sempre tem aquela velha história de que um amigo meu me disse que. Às vezes o cara que viveu a experiência, mas ele fala que é um amigo que disse e tal. Mas um amigo me disse que ele usa um que causa obstrução nasal. É o sildenafila. Que tem a ver uma coisa com a outra? Porque a congestão nasal é o seguinte, quando você está gripado, por exemplo, você toma um descongestionante. Sim. Para você poder soltar secreção. Quando você toma um vasodilatador, ele dilata todas as artérias do corpo. Dos olhos, da ponta dos dedos, do pênis, do nariz também. Então, na hora que incha as artérias do nariz, entupir. Então, minha senhora, se viu que o marido, de repente, se notar que o marido está com o nariz entupido, pode ser. Mas, enfim, brincadeiras à parte, são importantes. Salvam casamento, salvam... eu estou dizendo casamento, não é necessariamente com homem com mulher. Relacionamento, não com homem. Enfim, não dá para ser mulher com mulher não toma esses medicamentos. Mas salva relacionamento. Então, nós estamos falando aqui de saúde. Então, os medicamentos... Mas é sempre muito importante, antes da escolha do medicamento, passar por um especialista. Né, a gente defende isso porque é a forma correta, né? E o que a gente vê, você comprar na internet... Outro dia chegou um paciente no meu consultório com um pacotinho, papel laminado, que ele fez uma inscrição no site, mandaram para ele um remédio e foi perguntar para mim se podia tomar. Eu falei, lógico que não. Primeiro ele comprou para depois saber? Se for veneno de rato, você vai tomar? Doutor, não tinha pensado nisso. Então, assim, ele ia tomar um remédio que passaram para ele e nem conhece quem passou para ele. Podia ser uma droga. Que coisa estranha. Então, o pessoal está muito aberto a esse tipo de informação, infelizmente é errado. Mas então, por exemplo, um paciente que é hipertenso, necessariamente ele tem problema, né? Ou de disfunção total ou parcial. Isso. Ele, mais do que nunca, é o mais indicado para procurar um profissional, um médico, para não escolher qualquer medicamento que possa trazer algum tipo de risco para a saúde dele. Você tem ideia, o que o pessoal falava isso em 2000, teve um trabalho em Massachusetts que falava que de cada 2 homens, um ia ter problema sexual. Hoje eu posso te falar, com a minha experiência de 25 anos de formado, que de cada 2 homens, os 2 vão ter problema sexual. É mesmo, doutor? Depende do momento da vida que está passando. Então, a causa pode ser orgânica ou a causa pode ser psicológica. Ah, é verdade. Vamos supor. Não tem como o cara perder o emprego, chegar em casa mais tarde e... Você entendeu? Então, hoje fight, né? Justamente. Você vai querer tomar uma cerveja, um uísque e dormir. Mas sua esposa comprou uma roupa nova, foi no cabeleireiro e quer sair para jantar com você para depois ir para um Vale Night. Você não vai funcionar. Então, assim, o psicológico é muito importante. Pacientes que abaixam o hormônio. Nós sabemos que os homens vão abaixar a testosterona depois dos 40 anos. Esse hormônio abaixando, o seu desempenho vai cair. Muitos homens hoje tomam esses remédios orais, mas na verdade estão com baixa de hormônio de testosterona. Era só recompor a testosterona e ele voltaria a funcionar normalmente, sem ter que tomar remédio. Então, assim, não é tão fácil, mas assim, a gente sabe como chegar no diagnóstico e fazer o tratamento adequado. Doutor, os jovens que não precisam necessariamente do medicamento, dos comprimidinhos, eles estão usando, porque mesmo sendo jovens e tendo uma vida sexual ativa, aí estando no ápice, eles querem ficar ainda melhores e tomam para melhorar ainda mais? Pergunta importantíssima sua. Isso é uma realidade. Hoje você consegue na farmácia comprar um remédio sem receita. Então, hoje você está lá no site de relacionamento, conhece uma pessoa e vai sair. Você tem aquela oportunidade de ter o desempenho. Você não vai ter uma segunda chance. Então, ele vai tomar o remédio. E muitas vezes mistura com energético, ou toma 2. Então, assim, ele vai ter um relacionamento, vai ter uma relação, 2, 3 relações numa noite. Quando for sair de novo com essa parceira, ela vai querer o mesmo desempenho, ou seja, ele vai tomar o remédio de novo. Então, ele cria uma dependência psicológica. Eu tenho vários pacientes no consultório que nós estamos tentando tirar a medicação, porque eles sabem que isso não há necessidade, mas não é tão fácil assim. É chamado temor de desempenho. Você tem uma obrigação de funcionar. Né? Na nossa época, quando a gente casou, a gente tinha que namorar, levar para o cinema, pagar jantar, casar para ter uma relação. Hoje o cara conhece à noite, no site, já sabe que vai transar com a menina. Então, assim, a obrigação hoje, entre aspas, é muito maior. De comparecer é muito maior. Doutor, a gente falou da questão dos comprimidinhos e tal,
Existe um que é melhor que os outros? Nós não vamos falar a marca, o Uhum. nome, mas existe um que é melhor que os outros? Fala, não, To esse aqui é muito é, bom. todos os remédios são bons, estão no mercado. Só que pacientes respondem melhor a um em relação a outro, né. Ah, Só que, por exemplo, você vai e compra um remédio de uma determinada marca, e você está num dia que você não está bem, o remédio não funciona. Aí você viu que o remédio não funcionou, mas no outro dia você está bem, você ganhou na loteria, você comprou um carro novo, você ganhou uma promoção no seu trabalho e toma um outro remédio de uma marca diferente, esse aqui é o bom. Então o psicológico interfere muito, né. Por exemplo, ele vai tomar um remédio, mas ele jantou demais, comeu muito, tomou um vinho, o vinho, a bebida alcoólica é um depressor do sistema nervoso central, ele tende a piorar o desempenho dele. então saiu, bebeu, a tendência de piora. É de piora. A Ah, bebida deprime o sistema nervoso. Então você pode ficar mais relaxado, mas você pode ter vontade de dormir em vez de transar. Então, assim, existem remédios bons? Existem. Os remédios todos que estão no mercado são bons. Mas depende qual que é a sua indicação de tomar o remédio. tem um relaxante muscular que as pessoas foram para academia, aí dá uma dorzinha no músculo, eu vou tomar esse relaxante, famoso até, Uhum. tomar esse relaxante muscular aqui. Se toma um relaxante muscular, toma um banho quente, vou Uhum. tomar um banho quente, toma um relaxante muscular, vai ter dificuldade, né? Vai ter dificuldade. E tem, sim, tem vários remédios que podem causar isso. Por exemplo, na ansiedade, depressão. O que, que a pessoa vai tomar? Um ansiolítico ou um antidepressivo. Eles vão tirar a libido. Do homem e da mulher. Do homem e da mulher. Então é muito comum o paciente chegar no consultório, por exemplo, não conseguir chegar ao orgasmo, ou não conseguir chegar à ereção, ou não ter vontade de transar. Quando você vai avaliar, está tudo normal, mas é porque está tomando um antidepressivo, está tomando um ansiolítico. Então é muito comum o paciente que chega no consultório com dificuldade de chegar ao orgasmo. Está tomando esse escitalopram, tomando uma paroxetina, uma fluoxetina, tudo isso interfere. Doutor Leonardo, é normal, por exemplo, vamos pegar no homem por causa da questão mesmo da necessidade da ereção. É. É normal durante um período o homem funcionar menos e depois, sem uso de medicamento, sem uso de absolutamente nada, ele ter um pico, bom, agora ele começa a querer mais do. É Sim, normal? é Por que isso normal. acontece? Porque nós temos um hormônio chamado testosterona. Então, ela é produzida nos testículos. E a produção mal aumentada da testosterona acontece na parte da manhã. Então, fisiologicamente, a gente deveria ser mais propenso a ter relação sexual na parte da manhã, que é quando está mais alta a testosterona. Tanto que quando a gente pede a dosagem do hormônio, a gente pede antes das 9 horas da manhã. No final do dia, a gente tende a estar mais cansado, por quê? Porque você está com menos testosterona. Então, é muito comum, eu sempre acordo de manhã com ereção, o famoso tesão de mijo. É. Né? Então, assim, o tesão de mijo não é porque você está com vontade de urinar que você está com ereção, não. É porque coincide do hormônio estar mais alto de manhã e a bexiga está cheia. Eu até brinquei uma vez numa entrevista que eu dei, que assim, era muito mais fácil se fosse assim, se não era só o pessoal transar de bexiga cheia, todo mundo ia É ter ereção, mas verdade. não é isso. Então, fisiologicamente, o homem é mais propenso ao sexo na parte da manhã. Quando ele faz reposição hormonal, isso não acontece, porque o hormônio mantém estável, então ele está propenso o tempo todo. Mas, normalmente, fisiologicamente, é na parte da manhã. Então, eu estava até vendo um dia desses um programa na televisão, eu não sei se vi um vídeo no Instagram, não me lembro, que aquela filha do Gilberto Gil, acho que é Flora o nome dela, dizendo que, bom, há estudos que apontam que ali 7 da manhã, o melhor horário é umas 7 da manhã, vai levar a criança na escola, não tem como e tal. É, Não, mas que um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, mas que de manhã. Então casa com o que casa. você está dizendo, É né, real. pela manhã a tendência de ter uma condição melhor para o Fisiologicamente homem. falando, mas aí você falou, tá certo, você tá preocupação de ir para o trabalho, você trabalha longe da sua casa, tem que acordar 1 hora mais cedo, Isso. tem trânsito, tem que levar os filhos para a escola, tem que fazer café. Então, assim, tem todos esses preliminares aí que atrapalham realmente o desempenho sexual natural. Bom, agora deixa eu perguntar uma coisa, doutor. O homem ainda resiste a aceitar que há um problema e que é necessário que ele procure um especialista? Ele tende a negar isso, pega mal para ele psicologicamente, nossa, eu procurar um médico porque eu tenho disfunção erétil, ele não aceita isso. Não, isso mudou muito, né? Desde o lançamento dos remédios orais, isso mudou porque o paciente sabe que tem uma opção de tratamento. Antes ele não tinha, então Mas muitas vezes ele faz por conta própria, aí está o problema, né? mas ele sabe que ele pode tomar alguma coisa. Então, o que acontece? Ele vai tomar o remédio que o amigo indicou para ele, vai no mercado central comprar uma garrafada, e ele vai A tentando. garrafada funciona? Não, não funciona, mas aí depois que não funciona, ele O vai. amendoim funciona?
Funciona, Funciona? funciona. Dá-lhe É, paçoquinha. o que que acontece? Amendoim, uva, Ovo de castanha, codorna. ovo de codorna, tudo isso tem substâncias, sais minerais, que entram na composição de produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador, Meu ou de Deus, é testosterona. verdade. Então peraí, ovo de codorna, amendoim, Amendoim, uva, passa, uva. uva, castanha, abacate. Só que você vai ter que comer um saco de abacate, um saco de uva, para você poder aumentar a sua testosterona. Aumenta a sua testosterona, mas joga a sua glicose, você aonde? Entendeu? Aumenta não sei o quê, você engorda, é um problema. Eu estava uma vez no Congresso americano e eles desenvolveram um trabalho lá que eles descobriram que o kiwi tinha uma substância que melhorava a ereção. Que é peludo, mas é fruta. Aí eu postei no meu Instagram, mas choveu de enxurrada de perguntas assim: então eu posso só esfregar o kiwi na glande, na arte do pênis? Não é assim, o remédio é oral, é diferente. Meu Então, assim, a Deus pessoa do quer céu. descobrir realmente alguma coisa que pode melhorar o desempenho sexual. Mas essa do kiwi eu não conhecia, não, mas é verdade Isso mesmo? é verdade. Comer kiwi... Não. Eles pegaram a substância do kiwi e fizeram ela industrialmente. Você vai aplicar essa substância e ela pode fazer uma vasodilatação. Então não é comer o kiwi, não. Nem esfregar o kiwi, senão não funciona. Porque senão a turma ia começar a comer kiwi achando que ia adiantar alguma coisa e seguramente não vai adiantar. Por exemplo, uma coisa interessante. A UFMG desenvolveu um remédio, é uma pomada, e deve ser lançado em 2, 3 anos aqui no Brasil, no mundo todo, que é o veneno da aranha armadeira. O quê? Eles descobriram que pessoas que eram picadas pela aranha tinham priapismo, que é uma ereção prolongada. Ereção prolongada, já ouvi falar sobre isso. Então eles pegaram o veneno, sintetizaram o veneno e fizeram uma pomada. Está sendo estudado já isso, já está na fase 2 de estudo, você está testando em humanos já, para poder ver se realmente vai para o mercado ou não. É da aranha armadeira, é um estudo da UFMG. Gente, mas isso é genial. É. Vou ter, inclusive, trazer alguém aqui para falar sobre esse estudo e sobre esse medicamento que, sinceramente, vai explodir. Imagina só, uma pomada feita com base no veneno ou com o veneno da aranha armadeira que pode... Você passou a pomada e o negócio pode responder. Interessante. Eu estou caminhando para o final desse segundo bloco. No próximo bloco, eu quero falar sobre a recuperação de quem tomou o medicamento, mas que não está funcionando. Eu quero entrar nesse assunto de novo, Sim. mas eu vou falar da bioplastia. Você já sabe o que é bioplastia? Quer saber o que é a bioplastia? A gente conta para você na volta do intervalo, nesse papo que está muito legal com o Dr. Leonardo Alves, urologista e andrologista. A gente vai contar então o que é bioplastia. Vai valer muito a pena você continuar com a gente nesse papo aqui no Saúde Soluções, porque o papo é sério, a gente está falando de saúde, embora de uma maneira descontraída, mas é muito sério o papo. E daqui a pouco também eu quero falar sobre o Novembro Azul, câncer de próstata e a importância dos exames preliminares. Até já. Muito bem, estamos de volta para o último bloco desse papo com o Dr. Leonardo Alves, urologista, andrologista. Estamos falando de infertilidade, disfunção erétil. Daqui a pouco vamos falar da importância dos exames. Novembro Azul chegando, câncer de próstata. A gente fala, e durante o mês de novembro vamos falar muito sobre esse tema. Afinal de contas, o Saúde Soluções é um programa que trabalha muito com a questão educativa. A gente quer trazer numa TV aberta como a Band, também no YouTube, obviamente, a gente quer trazer muita informação e o máximo de informação que você puder absorver é muito importante. Sendo assim, os programas anteriores estão à disposição no YouTube, é só clicar, só digitar lá Saúde Soluções, você vai encontrar sobre um monte de temas sempre muito relevantes, com grandes personalidades da medicina, como o Dr. Leonardo Alves, que está aqui. Eu queria falar sobre... A gente falou sobre os comprimidinhos, né? Que hoje, atualmente, as pessoas tomam, umas com mais responsabilidade, procuram um especialista como o Dr. Leonardo, que faz uma bateria de exames e indica o melhor, outras compram pela internet, e aí é um risco, porque não sabe se aquele medicamento é indicado ou contraindicado para aquela figura que vai usar. Mas eu queria falar sobre a recuperação de quem tomou o Tadalafila. Uhum. Como é que é? Por que a recuperação de quem tomou ele não funciona mais? Porque assim, a taxa de sucesso geral desses remédios, os orais, ela vai em torno de 55% a 62%. Então Sim. não é 100% eficaz. Então tem pacientes que lógico, o paciente tomou a tadalafila ou sildenafila ou vardenafila e não funcionou, a opção que ele teria seria o quê? Ou usar injeção intracavernosa,
que é um remédio à base de prostaglandina, que é um vasodilatador, então teria que aplicar essa injeção no corpo cavernoso na hora do sexo. Na hora do sexo, hora que é do aquilo sexo. que você falou, vai no banheiro e aplica e já dá uma gemida lá no banheiro, porque dói. Justamente. Ou ele poderia usar a bomba a vácuo, eu não indico bomba a vácuo, a bomba a vácuo Como é que é essa bomba a é um vácuo? dispositivo tipo uma garrafa que você vai colocar em volta do pênis, e você vai criar um vácuo com a manopla, Sim. e aí quando você consegue, o pênis vai entrar ali e vai ficar duro. Você poder manter a ereção, você põe uma argola embaixo e segura, prende o sangue dentro do pênis. Ah, entendi. Só que esse sangue preso ali dentro, você vai diminuir a taxa de O2, de oxigênio, e aumentar a taxa de CO2. Então prejudica o corpo cavernoso. Ou seja, só vai piorar a sua ereção para frente. Então, essa bomba a vácuo dispensa de qualquer maneira. A gente só indica bomba a vácuo em paciente que colocou prótese peniana e teve algum problema de rejeição. Então, para ele não perder o tamanho do pênis, a gente tira a prótese e põe a bomba a vácuo para poder segurar o tamanho do pênis. Mas Entendi. eu só indico nesse grau. Com injeção, bomba a vácuo, não funcionou, esse paciente iria para a prótese peniana, que é um tratamento definitivo. A taxa de satisfação dos pacientes que põem a prótese é alta, é de 90% para cima. Só que o paciente queixa muitas vezes que o pênis fica fino e não é uma ereção natural. Ele não sente mais o pênis endurecendo. Ele vai pegar com a mão e vai levantar o pênis. Entendi. Tá? Ou então ele vai bombear na região escrotal a bombinha para poder levantar o pênis também. Mantém a mesma sensibilidade, Mantém a doutor mesma Leonardo? sensibilidade. Só que ele vai perder. Assim, mantém a mesma sensibilidade, mas eu costumo falar o seguinte: você está sentindo sua coxa agora? Não tá. Mas você põe a mão, você sente sua coxa. Sim. Então você perde essa sensibilidade de sentir seu pênis endurecendo. Ah, entendi. Os pacientes, quando vão para a cirurgia, já estão cientes disso. Certo. Mas o paciente, quando vai para a prótese, ele já tentou de tudo. Ele não tinha outra chance. O que a onda de choque entra é para poder ocupar esse espaço antes da prótese peniana. Entendi. Então ele tomou a medicação não funciona, em vez dele ir para a prótese, eu faço as ondas de choque. Assim, simplisticamente explicando, é o seguinte: se você fez a onda de choque, você tem 80% de chance de voltar a funcionar. É muito alto. Se você toma uma medicação e ela está funcionando e você não quer tomar a medicação mais, existe pacientes, eu não quero tomar o remédio, eu quero pôr a prótese. Você faz as ondas de choque, você consegue largar a medicação. Se você toma a medicação, qualquer uma delas, e ela não funciona, você faz a onda de choque, sua taxa de sucesso é até 80%. Entendi. Doutor, eu preciso ocupar um espaço nesse último bloco aqui para perguntar sobre bioplastia. Você que está aí, atenção. Bioplastia, o doutor Leonardo Alves vai contar agora o que é. O que é a bioplastia? Bom, a bioplastia então, é um procedimento muito utilizado na estética para poder preencher cavidades. Por exemplo, é muito usado no rosto, vai fazer depressões no rosto, você põe lá uma substância que vai aumentar, vai deixar o muco mais dilatado. No caso nosso da urologia, da andrologia especificamente, nós estamos falando de bioplastia peniana, que é um preenchedor que a gente vai colocar no pênis para poder ganhar em circunferência. Então, alguns homens se sentem constrangidos, insatisfeitos com o tamanho do pênis, e você pode aplicar, é uma técnica que já existe há muito tempo, só que a gente não faz isso antes porque os produtos que nós tínhamos no mercado, que tinham disponíveis, eram produtos cosméticos, para estética facial, não eram apropriados para o pênis. Então dava muita rejeição, dava muita fibrose, muita cicatriz. E hoje existe no mercado já, a indústria desenvolveu um produto com uma composição diferente, específica para o pênis. Então a gente consegue aumentar o calibre do pênis em torno de 3 até 6 centímetros em largura. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, normalmente o paciente que nos procura é aquele paciente que não quer usar uma sunga no clube, ele vai para o futebol, mas não vai para o vestiário depois tomar banho. Na hora que ele está em flacidez, ele está incomodado. E ereção, muitas vezes, não, ereção, doutor, meu pênis é normal. Ah, então você entrou num assunto que eu quero explorar com você. Então tem casos em que o pênis em estado normal, ele é muito pequeno, mas quando tem ereção, ele fica o tamanho absolutamente normal e satisfatório. Justamente. Mas quando está, então, em estado normal, ele fica só encolhido. Ah, então é esse paciente que te procura. É esse paciente que te procura. Então, porque o paciente que faz a bioplastia, na maioria das vezes, ele está satisfeito com o tamanho do pênis dele em ereção, mas ele fica constrangido em flacidez. E na maioria das vezes, o paciente que nos procura tem um pênis tamanho normal. Qual que é o tamanho normal do pênis? A média do brasileiro é 8 centímetros em flacidez e 13 centímetros em ereção. E em largura, 9 centímetros. Então, a gente pode fazer tratamentos que vão aumentar 2, 3, 4, até 6 centímetros em largura. Com o Shockwave, eu também consigo fazer isso. Como eu vou criar mais vaso no pênis, eu vou criar vaso de forma natural, eu vou ganhar em comprimento. Eu tenho pacientes que ganham de 2 até 6 centímetros em comprimento. Nossa, de forma natural. Deve ter gente em casa agora vibrando, saindo correndo pela casa. Você ficava aí, por exemplo,
falando em overdose, falando numa chuva, uma pancada de coisas que as pessoas tentam vender para você, quer dizer, para vocês não, para nós homens, Aham. para aumento peniano, para melhorar a função sexual, etc e tal. Uma daquelas bombas que os caras vendem, né, que faz a propaganda, você olha aqui e fala, meu Deus, né, vai virar o novo Kid Bengala e tal. Então, hoje, tem procedimentos médicos que podem aumentar tanto na circunferência quanto no tamanho. Isso é maravilhoso. Sim. A gente descobriu isso porque eu comecei a fazer as ondas de choque para melhorar a disfunção erétil. E como eu tinha receio no começo, em 2017, disso atrapalhar o pênis, machucar, porque eu estava preocupado de machucar o pênis do paciente. Meus pacientes falavam, Leonardo, meu pênis está ficando inchado. Mas eu examinava, não está ficando inchado. Eu comecei a medir. E comecei a observar isso. Aumentava 1 centímetro, 2 centímetros, Olha que 6 centímetros. interessante. Sem causar nenhum tipo de efeito colateral. Aliás, o efeito colateral é aumentar o pênis. Então, o paciente que vem para a gente para melhorar a ereção, muitas vezes ele ganha em comprimento e ganha em largura também. Que interessante isso, E doutor Leonardo. E isso né? isso é interessante porque é uma coisa definitiva. Já a bioplastia com preenchedor vai durar em torno de 12 até 18 meses. Tem que fazer reaplicação. É Mas igual... a bioplastia não aumenta no comprimento, não, né? Não, só em largura. Só em largura. Só em largura. Tá. Então, nesse aspecto, Mas e se ele fizer os dois, então? é isso que é o pulo do gato. Se ele fizer as ondas de choque primeiro, ele ganha em comprimento. Se ele não ficar satisfeito com a largura, ele pode fazer o preenchedor. Mas se ele fizer o preenchedor primeiro e quiser ganhar em comprimento, não posso fazer. Porque na hora que eu vou aplicar a onda de choque e já está com o preenchedor, não vai passar a onda, ela vai barrar a onda. Então, assim, a gente tem que conversar com o paciente, ver o que ele quer. Muito comum. Ô, Leonardo, qual que é o preço disso? Como é que é a técnica? Então, eu tenho que examinar o paciente para ver qual que é a demanda dele e ele alinhar o que eu posso oferecer com o que ele quer. Porque eu aprendi também com meus pacientes. Igual que você aumenta o tamanho do pênis para 4 centímetros, ele quer 6. Aumentou para 6, ele quer 8. E não é assim, infelizmente não é assim. Depende de como é que o corpo do pênis vai responder ao tratamento. Agora, então, essa bioplastia é como se fosse, por exemplo, a mulher faz o preenchimento labial, Isso. né? E as mulheres ficam, e hoje várias estão com a boca do mesmo jeito. Porque tem um talento também, né, Sim, doutor, na sim. aplicação, né? Sim. Tem médicos dermatologistas ou de outras áreas que fazem o procedimento, que têm um talento e que distribuem bem o produto ali. Por exemplo, entrevistei aqui o Dr. Rafael Vasconcelos, que hoje é o queridinho das mulheres, porque ele faz transformações incríveis Sim. no bumbum das mulheres. Sim. Então, no seu caso, vale para o pênis também o talento do médico, o conhecimento do médico pode apresentar um resultado melhor? Pode. A Sociedade Brasileira de Urologia, a qual eu sou coordenador da parte de andrologia, ela incentivou os médicos a estudarem isso, porque a gente está cansado de atender complicações no consultório. Eu tenho paciente que vem da Europa, dos Estados Unidos, com complicações de aplicar PMMA, gordura, silicone industrial. Eu tenho uma história de um paciente, estava comentando mais cedo aqui com o pessoal da produção, um colega cirurgião plástico que aplicou PMMA e o paciente infartou na mesa dele, morreu. Então, assim, são procedimentos... Mas o PMMA, a Anvisa não autoriza? Autoriza, mas ele embolizou. Embolizou. Saiu uma esfera, caiu na corrente sanguínea e formou um trombo. Né? Entendi. Por exemplo, tem um vídeo que corre na internet mostrando a aplicação de ácido hialurônico, que é o que a gente usa, com a técnica que a pessoa que estava aplicando estava perfurando os vasos do pênis. Ou seja, e deu necrose, esse paciente perdeu o pênis. Então, tem fotos documentando isso. Então, assim, existe uma técnica toda e a indústria chamou os urologistas para desenvolver a medicação, o produto e desenvolver a técnica. Então, você vai ver falar muito sobre isso agora, mas puxando para o lado da urologia. Porque quem estava fazendo isso era médico esteticista, dentista, farmacêutico, biomédico. E quando dava complicação, mandava para nós. Aí vai salvar. Aí você salva. Então, veja bem, hein? Importante esse assunto que nós estamos falando aqui, sobre a possibilidade do homem, e eu entendo perfeitamente, porque sou um deles, né? A gente nunca está satisfeito com nada. Então, você pode aumentar a circunferência do pênis ou até mesmo o comprimento. Dr. Leonardo Alves é especialista em andrologia. Aliás, você comanda no Brasil A SBU. a SBU, A parte de andrologia. que é a Sociedade Brasileira de Urologia. É isso aí. Agora, eu queria entrar aqui na reta final, doutor Leonardo, numa questão que o homem sempre fica muito constrangido, né, para falar de disfunção erétil, sempre insatisfeito com o pênis, mas ele fica constrangido em procurar um especialista. Ele imagina que vai procurar um especialista, doutor, que o doutor Leonardo vai chegar lá e falar, meu filho, tira a calça. Quando você olha, vai começar a rir. Não existe isso. Não. Está lá para ajudar o paciente. Isso.
E tem uma coisa que para mim é a mais grave de tudo, não é o constrangimento pelo tamanho do pênis e nem o constrangimento da disfunção erétil, é o constrangimento de fazer o exame de toque para identificar o câncer de próstata. Perfeito. Nós estamos nos aproximando aí do Novembro Azul, que é um mês voltado para a discussão sobre o tema, né? Por que os homens têm tanto constrangimento de fazer algo que é necessário, que é o exame de toque para saber sobre o câncer de próstata, Bom, doutor? perfeito. Ótima oportunidade. Ele de acha poder que, falar isso. vai fazer o exame de toque, eu vou virar alguma coisa que eu não sou? Na verdade, assim, é o machismo mesmo, é o tabu do machismo. E, assim, a gente não se falava de homossexual, né, de LGBT, QIA+, A, Y, Z, Não não se falava. falava sobre isso. Não. Então, o homem, ele era macho, ele não podia fazer exame de Isso. toque, né? O homem só podia transar e fazer filho. Então, o que aconteceu? A cultura não permitiu o homem falar sobre isso. É. Então, o máximo que ele podia fazer, o que é? Calar a boca. E não falava nada. Então, quando eu me formei, eu atendi muitos senhores que chegavam no consultório e não deixavam fazer o exame. Ou fazia o exame e saía até lágrima nos olhos, de tanto constrangimento que tinha. Então, hoje, isso mudou tudo. A Sociedade Brasileira de Urologia vem fazendo campanhas, o Novembro Azul é um exemplo disso, para poder levar informação e mostrar que não tem nada demais. O que eu mais escuto no meu consultório quando a gente faz o toque no paciente, doutor, é só isso? Porque o exame demora 2 segundos, né? É diferente do exame do proctologista, que ele fica ali fazendo o exame, passa o dedo, vai para lá, passa um aparelhinho, porque ele precisa de ver as hemorroidas, precisa de ver um tumor, precisa de ver uma fissura. Eu passo o dedo para ver se tem algum caroço na próstata. Isso com 2 segundos eu consigo ver. Associado a isso, eu vou fazer o exame de PSA, que é o exame de sangue da próstata. É importante falar que nenhum dos 2 exames são 100% eficazes. Então, a pessoa tem que fazer o toque e tem que fazer o PSA. E hoje a gente também tem a ressonância nuclear magnética, que aumentou muito a acurácia do diagnóstico. Mas qual que é a importância da prevenção? Você fazer a prevenção, você vai evitar de ter o câncer de próstata? Não. A prevenção é que se por acaso você tiver o câncer, você tem quase 100% de chance, se pegar no começo, de ficar curado. Antigamente não era assim. Os pacientes chegaram no consultório urinando sangue, sem conseguir urinar, e com câncer avançado, morreram realmente. Então a prevenção é justamente para isso. Estima-se que até o final do ano, 72 mil diagnósticos de câncer de próstata vão aparecer no Brasil. Isso é muita coisa. Mas por que aumentou essa taxa? Porque as pessoas estão fazendo a prevenção. Antigamente não faziam. Então, fazendo a prevenção, você consegue, normalmente deveria conseguir ter acesso à cirurgia e fazer o tratamento. Quando entrevistei o doutor Roberto Fonseca aqui, oncologista, dias depois da nossa gravação, eu chamei o doutor Roberto e disse, doutor, qual tema que o senhor gostaria que a gente usasse na gravação? Ele disse, câncer, uma doença curável. Uhum. E aí ele disse, Everton, hoje o índice de cura do câncer é altíssimo em relação a 50 anos, é altíssimo. Né? Então, você que é homem, eu até faço um apelo aqui para que você procure o seu médico, procure um urologista, faça o exame de toque, faça o PSA, porque, doutor Leonardo, eu tenho relatos de pessoas que eu conheço que são relatos muito tristes de quem não cuidou e o problema foi muito grave, se agravou e hoje não está mais entre nós. Sim. Simplesmente por causa da questão do machismo. É isso mesmo. É o constrangimento de procurar um médico e fazer o exame de toque. Eu esqueço de uma história de um primo meu que eu dei o diagnóstico para ele de câncer de próstata. Falei que ia fazer cirurgia para ele e ele falou assim, ele é médico. Eu falei, Léo, eu não quero operar agora no final do ano, eu quero passar o Natal e Réveillon com a minha família. Assim, mas não precisa disso, você vai operar, você é médico, você sabe que 2 dias você vai estar em casa. E ele, não, eu prefiro fazer assim. Ele passou Natal e Réveillon como se fosse o último Natal e Réveillon. Ele perdeu 20 quilos de ansiedade. Nossa. Fez cirurgia dia 2 de janeiro, dia 4 estava em casa, normal, me xingou. Por que você não me operou antes? Então, assim, a pessoa fica fragilizada realmente. Já tive diagnóstico de paciente que entrou, deu o diagnóstico, a gente tenta conversar o mais claramente possível, não tenta esconder, mas dá a notícia de uma forma que seja mais branda, porque realmente é uma notícia triste. Esse paciente entrou no estacionamento, pegou a Hilux dele, saiu, chegou em casa, apertou no controle remoto, não achava o controle remoto. Ele pegou uma outra Hilux, de tão desbaratinado que ele ficou. Meu Deus. Então, assim, a pessoa realmente perde o rumo. Mas é importante saber que a pessoa tendo um diagnóstico desse, ela vai ficar curada se o diagnóstico for precoce. Então, assim, o negócio é você fazer a prevenção realmente, você ter um urologista para te chamar de seu. E todo ano nele. O exame periódico é fundamental, né? Porque a Fundamental. gente escuta desde criança, visite o dentista regularmente. Visite o urologista regularmente, no caso das mulheres, ginecologista regularmente, né?
O homem Enfim. tem esse tabu, Eras, porque é o seguinte, a mulher, a menina, ela menstruou, ela vira mulher, ela vai no ginecologista. O homem, se deixar, ele vai no pediatra até os 40 anos de É idade. verdade. Ele não tem essa cultura. É. Ele tem que trabalhar e produzir, ele não tem olha para a saúde dele, a não ser quando a coisa está feia demais. Então a gente tem que fazer programas igual o seu, para difundir informação. Isso é muito importante. Olha, eu fico muito feliz em poder estar aqui toda semana, às terças e quintas. Eu até gostaria e tenho conversado com a casa, com a Band, para a gente até ampliar daqui a pouco, sabe? Obviamente que a gente conta com parcerias comerciais e tal, para a gente ampliar, não ter só uma edição na terça com reprise na quinta, mas a gente ter mais edições, mais entrevistas e muito em breve a gente pretende até inovar. Fazer um novo formato, muito em breve, possivelmente até já para novembro, um novo formato onde nós vamos transformar esse papo, em onde eu fico frente a frente com os médicos, com grandes personalidades da medicina, numa roda de conversa, num bate-papo. Isso a gente já deve estrear agora no mês de... bem possível que no final do mês de novembro. Doutor Leonardo Alves, nosso assunto está longe de ter terminado, uma simpatia, um grande profissional da área. Eu já quero aproveitar, depois que a gente terminar aqui, para já tentar um contato para uma volta sua aqui, que eu acho que o assunto é muito importante, como a gente trabalha de forma educativa, vamos levar informação para o povo e vamos cuidar da cabeça dos homens aí, que ainda bem que está mudando, aos poucos, mas está. Sim, mas é o papel nosso levar informação, difundir informação e diminuir o tabu, né? Eu agradeço pela oportunidade, agradeço a produção pelo convite, eu estou à disposição. Doutor Leonardo, tem Instagram? Tem Instagram. @ @Dr. de Souza Alves. É o mesmo endereço do YouTube e do Facebook também. Então tá aí, a gente vai inclusive colocar aqui embaixo o Instagram do Dr. Leonardo, pode fazer contato lá. E homens, importante que a gente se cuide. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção, pela audiência, até a próxima. Tchau, pessoal.